Olá pessoal da RGTech, tudo bem? Estamos firmes nos estudos. Estamos voltando aqui com o nosso curso técnico de segurança do trabalho, tá? Especificamente com a nossa disciplina de conservação ambiental, onde hoje, como a gente tinha programado na nossa videoaula inicial, a gente vai adentrar especificamente nos aspectos de conservação e preservação ambiental. Então na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre preservação e conservação ambiental e a gente vai compreender melhor os elementos que adentram, que aspectos devem ser abordados quando formos falar de conservação e de preservação ambiental. Inicialmente a gente vai falar um pouco sobre um fator ambiental bastante importante, que são fatores relacionados à água, para que a gente possa ter uma noçãozinha melhor, uma interaçãozinha melhor com relação a esses aspectos ambientais. Então inicialmente, pessoal, a gente teve algumas situações de confronto com relação a essa relação homem-natureza. O homem ele advém de necessidades com relação ao quê? Com relação aos seus aspectos de vida, com relação aos seus aspectos trabalhistas, com relação a insumos produtivos. Então o homem passou a explorar de forma mais, digamos, um pouco maior, de uma forma mais potencializada, intensificada, o uso de recursos humanos. Isso não foi diferente com relação ao quê? Com relação à exploração de recursos hídricos. É essencial a exploração do quê? Desse bem para que a gente possa desenvolver várias atividades, como abastecimento doméstico, uso industrial. Então, inicialmente, é necessário que a gente entenda que esse recurso hídrico, que esse bem hídrico, ele é tido como o quê? Como um bem finito. Então, contrariamente ao que se tinha como ideia antes, a água ela é um bem finito. E isso é bastante pontualizado, bastante abordado na política nacional de recursos hídricos. Então, é preciso que a sociedade entenda que a água ela é um bem finito. E para que a gente possa entender melhor isso, a gente vai perceber o quê? Que existem sistemáticas, existem instrumentos que são essenciais para que a gente possa fazer o quê? Uma exploração ordenada, que a gente possa ter o quê? Uma gestão hídrica de forma eficaz. E isso a gente vai ver que isso vai ter uma relação direta, principalmente com os aspectos de conservação ambiental. Porque para que eu possa falar em conservação ambiental, é necessário que eu possa entender essa relação direta entre homem e natureza. Só pode existir aspectos de conservação ambiental se eu tiver o ordenamento dessas atividades humanas com o uso desses recursos naturais. Então, para que a gente possa entender aí, a gente tem algumas ações relacionadas ao que? Ao planejamento e gerenciamento de bacias hidrográficas. Então, sempre que eu for falar e for trabalhar com água, é preciso que a gente tenha essa noção inicial de bacia hidrográfica. Mas o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, pessoal, ela é tida como uma unidade de planejamento de uma determinada área. Então, não entendam sempre bacia hidrográfica como algo relacionado à água. A bacia hidrográfica ela é tida legislacionalmente como um marco legal, como sendo o quê? Como sendo essa unidade de planejamento. Então, sempre em que eu for trabalhar com planejamento de uma área, necessariamente eu tenho que ter o conhecimento da bacia hidrográfica daquele local. Então, ela é tida aí como o quê? Como um sistema natural bem delimitado, onde os recursos naturais se integram geograficamente. Então, notem que quando a gente está falando sobre esse conceito de bacia hidrográfica, eu estou falando em um conjunto, como a gente estava trazendo a nossa videoaula anterior com relação com relação ao meio ambiente. Então, se eu for fazer a caracterização de uma área, necessariamente eu tenho que entender a bacia hidrográfica daquela área. Então, bacia hidrográfica nem sempre é algo que está relacionado somente a um curso hídrico, mas sim ao que? É um conjunto de recursos naturais que são existentes naquele local, que estão localizados geograficamente naquele setor. Desculpa. Então, Guerra, ele traz sendo a bacia hidrográfica como que? Como um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Notemos que esse é um conceito que ele está um pouco ainda o que? Ele traz algumas ações iniciais sobre essa parte hídrica. Então é um conceito dado por Guerra em 78, onde a gente tinha assim, uma ligação bem direta de bacia hidrográfica com o curso hídrico.
Só que hoje a gente entende, como eu havia pontualizado, a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento de uma área, e não somente algo que é ligado a um curso hídrico, a um rio principal ou algo do tipo, tá? Então ela é uma superfície limitada por divisores de água, que são drenados por um curso d'água, como um rio, seus tributários, e os seus tributários, como um riacho, alguma coisa, e às vezes ela pode formar um lago, alguma coisa do tipo. Então, nada mais é do que uma superfície terrestre onde eu tenho um conjunto de fatores ambientais que me permitam avaliar e conhecer aquela área. Então, a bacia hidrográfica ela é uma área de captação natural, tá, da água de precipitação que faz convergir com escoamento para um único ponto de saída. Então, a bacia hidrográfica ela é esse modelo de área onde a gente tem A gente tem a interação entre todos esses elementos, inclusive formado principalmente com relação à captação natural dessas águas. A área que a gente chama da bacia contribuinte, a área contribuinte, ela normalmente é expressa em quilômetros quadrados. E quando se vai falar em bacia hidrográfica, em área contribuinte, geralmente essa área ela é expressa em quilômetros quadrados. E geralmente esse termo ele é sinônimo de bacia de drenagem. Então, quando formos falar um pouco sobre esses conceitos, bacia de drenagem será um pouco sinônimo de bacia hidrográfica, tá? Então, a gente tem na nossa imagem aí as principais bacias hidrográficas, as regiões hidrográficas que formam que formam a rede hidrográfica do nosso país. Então a gente tem a região hidrográfica como a região da Amazônica, a região do Nordeste Ocidental, a região hidrográfica do Tocantins. Então são alguns dos exemplos desse conjunto de regiões hidrográficas que formam todo esse complexo hidrográfico do nosso país, que é o Brasil. Quando a gente vem para o nosso estado, a próxima imagem está ilustrando isso, a gente tem o nosso mapa de bacias hidrográficas do estado do Piauí. Então a gente tem bacias como bacia do Rio Canidé, bacia do Rio Puti, bacia do Médio Parnaíba, bacia do Alto Parnaíba, bacia do Rio Longá. São alguns dos exemplos dessas microbacias que a gente chama, que formam a principal bacia hidrográfica que a gente tem no nosso estado, que é a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Então, quando a gente vai trabalhar um pouco com esses aspectos de caracterização, a gente tem que tentar compreender onde que está situado onde que está situado esse empreendimento, esse fator, esse local. Então, para que eu possa caracterizar uma área de forma bem pontual, bem segura, é preciso que eu entenda a bacia hidrográfica daquela região, tá? Então, historicamente, o homem ele passou a fazer A fazer uso direto desses elementos, desse curso hídrico. Isso passou a ter algumas interferências na bacia hidrográfica. A gente tem como alguns exemplos aí o abastecimento humano, as questões de saneamento, a produção de alimentos, a geração de energia. Então são são algumas atividades que passaram a ter uma interferência direta na bacia. E quando eu vou fazer essas interferências, quando eu vou fazer o uso dessas atividades, é necessário que eu entenda e compreenda Compreenda não só a bacia hidrográfica, mas também as consequências desses usos. É por isso que quando a gente vai falar, por exemplo, em uso de água para o uso industrial, para o consumo industrial, é preciso que eu faça uma análise daquela água para me saber os padrões que compõem aquela água. Quando se vai falar em geração de energia, se discute um pouco aí sobre a usina do Belo Monte, as barragens que formam o complexo de barragens do Piauí. Então, quando a gente vai falar nesse conjunto de obras e empreendimentos, é preciso que a gente entenda essas interferências de uso. Então, é preciso que eu entenda de que forma o uso direto, a interferência nessa bacia vai prejudicar ou vai trazer os benefícios com relação Com relação aos aspectos sociais, tá? Então, essas interferências elas representam a base para a implementação de políticas de gestão da água nas bacias hidrográficas. Então, quando você vai falar em planejamento de bacias hidrográficas, a gente tem que ter noção dessas políticas de gestão. Então, para que eu possa fazer a implementação de uma política de gestão de bacias, necessariamente eu tenho que entender que interferências ocorrem naquela bacia hidrográfica. Então, eu preciso saber onde que existe o uso industrial, onde que existe o uso doméstico, onde que não existe saneamento naquela área. É por isso que quando se vai traçar um planejamento de gestão de bacias hidrográficas, é preciso que eu compreenda é preciso que se compreenda todos os aspectos que são inerentes a essa área. Então tudo isso deve ser abordado com relação com relação a essas políticas de gestão de recursos hídricos através das bacias hidrográficas, tá? Então, um contexto histórico com relação a essas ações
é necessário para que a gente possa compreender como que se vai diferenciar preservação e conservação ambiental, como que se deu essas ações para que se possa tentar almejar esse equilíbrio ambiental. Então o desequilíbrio ambiental global, ele passou a ter aí alguns fatores que foram primordiais para que isso acontecesse. São alguns exemplos aqui, a ocupação urbana desordenada, o acúmulo e mau gerenciamento de resíduos, a poluição do ar, da água, do solo, o assoreamento de corpos hídricos, o desperdício de matéria-prima, água, energia. Então tudo isso são alguns dos elementos, são alguns dos fatores que contribuíram diretamente ou indiretamente para que a gente tenha uma espécie de situação de desequilíbrio ambiental global. Então isso vai culminar diretamente em algumas ações, em alguns conflitos ambientais que a gente chama, ou problemas ambientais, como por exemplo aquecimento global, chuva ácida, inversão térmica, a própria poluição e assoreamento desses rios. Então tudo isso são consequências em função desse desequilíbrio ambiental. Então, à medida em que eu venho trazendo essas ações, elas vão promovendo uma alteração ambiental que culmine justamente que culmine em situações desse tipo. Então, se hoje a gente tem alguns fenômenos desses relacionados a problemas ambientais, é porque inicialmente a gente teve a alteração desses fatores ambientais. Esse meio ambiente local estava em uma condição estável, a gente ocorre a perturbação desse cenário e a partir disso a gente passa a ter os problemas. No meio dessa transformação entre o ambiente estável e a instabilidade, é que a gente passa a ter justamente, como a gente viu na aula anterior, a questão dos impactos ambientais. Então tudo isso deve ser Deve ser pontualizado quando se vai falar sobre esses aspectos ambientais, tá? Mas daí a gente vem a tentar entender e discutir o que é preservação ambiental, o que é conservação ambiental. Como a gente passa a notar, são termos bastante difundidos e às vezes até difundidos de forma errada, de forma equivocada. Por quê? Porque existe uma diferenciação. Será se representa a mesma coisa, preservação ambiental e conservação ambiental? E a gente vai ver que não. A gente vai perceber que são termos diferentes. Embora tenham uma mesma conotação ou tentam convergir para um termo único, mas são situações diferentes. Onde a gente vai perceber o seguinte: quando a gente fala em conservação ambiental, a gente está tendo aí a ilustração através de algumas imagens, onde a gente tem alguns empreendimentos aí, como energia eólica, a questão de agricultura, a questão de uso industrial. Então, quando a gente vai falar em conservação ambiental, a conservação ambiental ela nada mais é do que uma relação, tá? São aspectos que contemplam a relação com a natureza através do uso racional de seus recursos pela espécie humana. Então, quando a gente vai falar em conservação ambiental, a gente tem que ter o homem como elemento integrador desse meio ambiente, dessa situação. Então, o que acontece? Quando trabalhamos com conservação ambiental, a gente tem que imaginar, a gente tem que ter em mente que a gente passa a ter o uso racional desses elementos. Então, a gente deixa de ter algo intocável, tá? Como os conceitos abordados inicialmente por preservação ambiental, porque a preservação ambiental, o ambiente preservado, é aquele em que que é intocado, em que a gente tem a preservação dos principais fatores ambientais existentes ali na área. Quando a gente vai trabalhar com conservação ambiental, a gente passa a ter um uso racional desses elementos, desses fatores ambientais. Observemos bem, a gente está falando de uso racional, de equilíbrio de atividades para que a gente possa ter Para que a gente possa ter a exploração de forma correta, de forma padronizada desses recursos naturais. É tanto que é o que a gente traz aqui no nosso slide. Então, o equilíbrio das atividades antrópicas frente à exploração dos recursos naturais, ele vai combinar com essas ações de conservação ambiental. Então, sempre em que eu for falar de conservação ambiental, eu tenho que ter em mente que deve haver Que deve haver um equilíbrio entre as atividades antrópicas que são propostas e o uso desses recursos naturais. Então, a balança dessas duas situações é o que promove É o que promove as ações de conservação ambiental. Então, quando se vai falar em conservação ambiental, necessariamente eu tenho que entender o estudo desses processos ambientais ou as práticas ecológicas que compõem esse ambiente. Então, só podemos falar em conservação ambiental à medida em que a gente tem noção, à medida em que a gente tem a ideia
das ações que são propostas para esse empreendimento, para essa atividade e os elementos que serão explorados. Então é por isso que é bastante importante a gente frisar isso. Sempre que formos falar em um ambiente alterado, em um uso racional dessas atividades, da exploração desses recursos naturais, a gente vai estar sempre falando em conservação ambiental. Mas, professor, de que forma a gente vai ter isso no nosso campo de trabalho, especificamente no nosso curso técnico em segurança do trabalho? É simples, pessoal. Quando vocês forem trabalhar no campo de atuação, basicamente vocês vão entender o quê? Que o trabalho de vocês vai ser muito em cima do erro de algumas atividades. Vocês serão responsáveis diretamente pelas atividades que são inerentes ao quê? Que são inerentes àquele campo de trabalho ou àquela situação trabalhista. Então, quando formos falar em conservação ambiental, se eu for propor medidas de conservação ambiental para um ambiente, então necessariamente eu vou ter que ter o quê? Que eu vou ter que ter atividades e ações humanas. É aí onde vocês vão atuar diretamente. Se de repente amanhã ou depois vocês estiverem trabalhando em uma empresa em que ela tem um plano de medidas ambientais e um dos objetivos ou metas dessa empresa é atingir o que? Níveis de conservação ambiental, é importante que vocês entendam um pouco desses aspectos de o que? De conservação, de uso comum ou de uso racional dos recursos humanos, dos recursos ambientais, perdão. Então tudo isso é importante para que vocês possam ter noção com relação a esses aspectos, tá? Então a gente passa a ter alguns elementos que são o quê? Que são tidos como os aspectos legislacionais com relação à conservação ambiental. O governo federal ele passou a ter o quê? Uma série de medidas que visassem o quê? Que visassem principalmente a conservação ambiental desses elementos. Então, como exemplo, a gente tem essa lei, que é a Lei 2.512, de outubro de 2011, onde ela diz o seguinte, que fica instituído o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, com os seguintes objetivos. O primeiro, incentivar a conservação dos ecossistemas, entendido como sua manutenção e uso sustentável. O segundo objetivo, que seria o quê? Promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza. E o terceiro ponto, que é o quê? Que é incentivar a participação de seus beneficiários em ação de capacitação ambiental, social, educacional, técnica e profissional. Então percebamos que quando a gente vai trabalhar o quê? Com conservação ambiental, a gente tem a pontualização em vários pontos. Então não é só algo ligado diretamente a um aspecto, a um curso hídrico. Como a gente está vendo no último objetivo, a gente tem ações que visam o quê? Que visam a capacitação ambiental, social. Então, quando se vai falar em conservação ambiental, a gente tem que trabalhar com todos esses elementos que vão compor um programa de conservação ambiental adequado, tá? Como alguns exemplos a gente está trazendo aí, por exemplo, com relação ao aspecto de conservação e uso racional da qualidade da água. Esse é um programa implementado pelo governo federal com relação ao uso da qualidade das águas. Então, o objetivo principal desse programa é o quê? Promover a conservação e o uso racional dos recursos hídricos. Então, isso é um dos exemplos das ações que o governo está tentando trazer com relação ao quê? Com relação a esses aspectos do quê? De conservação ambiental. Um segundo exemplo, a gente tem aí com relação ao programa de conservação, uso sustentável e recuperação da biodiversidade. O que esse programa visa? Coordenar, monitorar e avaliar os avanços da formulação da Política Nacional da Biodiversidade. É preciso que o país entenda como que se está dando os estudos de monitoramento da biodiversidade local ou regional. Então, geralmente, isso é o que? É um programa que foi firmado, uma parceria entre o poder público e a sociedade civil, onde ela traz como objetivo geral o que? O conhecimento e a conservação da biodiversidade biológica. Além do que? Além da utilização sustentável de seus componentes e a proteção dos conhecimentos tradicionais. Então, esse programa de conservação e uso sustentável e recuperação da biodiversidade, ele traz isso em seu escopo. Esse é o objetivo principal, de conhecer a diversidade local e também fazer a utilização sustentável desses elementos. E aí a gente tem também o que? As políticas de conservação e uso sustentável dos recursos genéticos, onde o principal objetivo desse programa é o que? É formular e implementar nos diversos biomas brasileiros políticas, normas e instrumentos para o conhecimento, o acesso à conservação, o uso sustentável e a biossegurança desses elementos. Então a gente pode perceber que são alguns exemplos de práticas, de programas que estão sendo implementados para que visem principalmente o que? O uso racional desses elementos, e não só o uso, mas também o conhecimento. Como a gente falou, para que a gente possa entender melhor
essas ações de conservação ambiental, é preciso que a gente compreenda em que situação se está esses fatores ambientais, para que a partir daí a gente possa propor o quê? Para que a gente possa propor essas ações ambientais. Então, para a gente finalizar, pessoal, é um grande resumo dessa nossa aula com relação aos aspectos de conservação ambiental. É preciso que a gente entenda o quê? Que as políticas socioambientais, elas são essenciais. Elas são essenciais por quê? Porque são elas que podem promover um pouco desse equilíbrio para que se chegue a essa conservação ambiental. Então, como a gente está trazendo, essas políticas socioambientais, elas visam o quê? Elas visam ações que objetivam a conscientização ambiental e a prática de educação ambiental, instrumentos e ações que promovam melhorias nos índices de qualidade ambiental e qualidade de vida, indicadores de desempenho e análise das ações promovidas pelas políticas socioambientais. Então, são ações que trazem em seu escopo políticas que visam o quê? Que visam chegar a esse equilíbrio ambiental. Então, são atividades que tentam mitigar os impactos negativos e tentar o quê? Tentar potencializar os impactos positivos para que a gente possa promover uma melhoria com relação ao quê? Com relação à capacidade de recuperação da terra, com relação às condições de melhoria de vida, condições de qualidade ambiental e também se almejar um pouco dessa conservação ambiental. Por quê? Porque esse equilíbrio ambiental, basicamente, ele é a soma das áreas de preservação ambiental, que são aquelas áreas que necessariamente devem ser preservadas, que trazem um conjunto de material genético, de biodiversidade. Então são áreas que realmente devem ser, de certa forma, intocáveis, preservadas, para que a gente tenha justamente o quê? Um ordenamento de forma mais sustentável, de forma mais equilibrada dessas ações, somadas às ações de conservação ambiental. Por quê? Porque o ser humano ele precisa necessariamente da exploração desses recursos ambientais. Agora a questão é porque essa exploração tem que ser feita de forma de forma racional. Então só posso propor conservação ambiental à medida em que tem o uso e a exploração racional desses elementos ambientais. Tudo bem? Então nós finalizamos a nossa videoaula por hoje. Qualquer dúvida novamente a gente está à disposição de vocês no e-mail. E qualquer interação, qualquer disposição é só contactar. Até mais, um abraço. Nos vemos na nossa próxima e última videoaula.